detalhes para você. Só que no momento a gente já abre os espaços de participação no WhatsApp e no YouTube. No YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Natal, estamos também com espaço aberto. E no WhatsApp, o 99989-1263. 99989-1263 é o nosso WhatsApp para as participações. Hoje, 12 de novembro de 2021, a gente tem o nosso Pan News em Revista começando a partir de agora. E como a gente falou, né, a gente está com essa semana de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Rio Grande do Norte. Por ordem alfabética, disponibilizamos os cinco candidatos, fizemos as marcações de entrevistas e hoje é o dia de ouvir o advogado Marcelo Torres, que acabou de subir o labirinto da Tribuna do Norte por aqui e vai aqui falar com nossa equipe. Muito bom dia, Marcelo. Só pedir para ajeitar o microfone aqui para a gente poder falar. Isso, muito bem. O Marcelo Torres aqui vai ser entrevistado com nossa bancada. Muito bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom dia, Anthony. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Satisfação estar aqui. Maravilha. Marcelo, a gente vai começar a partir de agora. Vamos aqui dar início ao cronômetro da nossa entrevista. Ouvindo justamente as propostas de vários candidatos, há umas perguntas que a gente faz da mesma forma, para todos. E a gente sempre começa com a pergunta: o que levou você a dispor seu nome na candidatura e o que você defende para a OAB? Anthony, primeiramente foi um senso de indignação, de decepção com o sistema OAB, da forma como ele tem sido gerido. Nós precisamos resgatar o protagonismo que os advogados tinham, que a Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Norte tinha, e o que a gente quer é abrir as portas da OAB para todos os advogados e advogadas, aqueles advogados militantes que realmente precisam desse sistema OAB. E justamente, Marcelo, sua candidatura se trata de uma candidatura jovem, né, que traz esses valores. O que é carro-chefe nessa campanha, justamente, da sua candidatura? Isso, nós defendemos que o jovem advogado, a jovem advogada, eles precisam ter um pouco mais de espaço no sistema OAB. É a maioria das pessoas que são responsáveis pelos votos e, sem dúvida nenhuma, eles não têm um protagonismo, uma respeitabilidade a que merecem. Então, nós precisamos reabrir o sistema OAB, promovendo capacitação desse jovem advogado, preparando ele para o dia a dia da advocacia. A gente percebe que uma série de barreiras tem sido enfrentada por esses jovens advogados e o que a gente quer é realmente abrir um espaço maior, conduzir esse jovem advogado para o exercício pleno da advocacia. E esse jovem advogado, ele pode ser conduzido de que maneira? A gente viu alguns problemas, passa também pelo empobrecimento da profissão e o início ele não é tão fácil, mas o que a Ordem pode fazer enquanto autarquia para ajudar esses novos profissionais? É interessante que a Ordem procure esse jovem antes mesmo dele se formar, através dos cursos de graduação que nós temos espalhados no estado do Rio Grande do Norte. E aí precisamos abrir um canal entre as faculdades de Direito e a Escola Superior de Advocacia e a Comissão de Ensino Jurídico, para que a gente venha já despertar esse interesse, esse protagonismo e esse senso de pertencimento do jovem advogado com o sistema OAB. E, posteriormente a ele receber a sua carteira e ser integralizado como advogado, promover cursos de capacitação, fazendo com que esse jovem advogado promova o desenvolvimento da sua profissão de uma maneira regular e sempre capacitado, sempre com um vigor técnico exigido pela profissão. Marcelo, e hoje, como você avaliaria que isso ocorre, né? Na sua juventude, obviamente, perto do seu ciclo de profissionais, isso já ocorre dentro da Ordem atualmente para você? Anthony, infelizmente não. Eu senti na pele e ainda sinto as dificuldades de ser um jovem advogado. Muitas vezes você vem de uma família que não tem nenhum vínculo com a advocacia, com o poder judiciário, o que torna tudo mais difícil. Então, muitas vezes, o advogado, o bacharel de direito, ele é depositado no mercado de trabalho e ele não sabe como abrir um escritório, porque a faculdade não prepara para o advogado. Prepara ele para ser um bacharel em direito. Mas nós não temos uma disciplina, por exemplo, que informe como é que vai ser exercida a advocacia, como é que vai se dar o processo judicial eletrônico. Então, o que a gente precisa é isso, uma integralização desse sistema OAB com as faculdades, fazendo assim com que o jovem advogado, aquele que tem menos de 15 anos, já saia da faculdade com um preparo maior para enfrentar o dia a dia da advocacia. Candidato, a Ordem já caminha para muito perto já de uma idade bem avançada, é muito tradicional, eu acho que uma das entidades mais tradicionais do país. E o senhor é um candidato mais jovem, né, dessa chapa. Como é que o senhor lidaria enquanto presidente da OAB, liderando uma entidade tão tradicional, mas sendo
um profissional jovem? Vejo a jovialidade como um estímulo, como um gás maior, como uma força motriz. A primeira-ministra da Nova Zelândia, ela se tornou primeira-ministra com 37 anos de idade. Nós temos no Rio Grande do Sul um governador que assumiu com 36 anos de idade. Então vejo isso como vigor, como a vontade que a nova geração tem de enfrentar desafios, de defender uma determinada classe e, sem dúvida nenhuma, a vontade de promover a sua participação, a sua contribuição. Então, analiso isso como algo proveitoso. Espero que novos jovens advogados cada vez mais queiram entrar no sistema OAB e dentro da política também, porque a gente precisa disso. Caras novas, com novas mentes, para integralizar novos raciocínios. Enquanto presidente, além dessa questão da idade, que eu acho que é algo que o senhor responde muito, mas o que o senhor imagina encontrar na administração, caso seja eleito? E iremos perceber que existe uma necessidade de interiorização também, uma interiorização do sistema OAB para aquele advogado que se encontra mais distante da capital. Nós promovemos algumas visitas, algumas viagens durante essa campanha e percebemos que existem advogados também de uma idade avançada que foram esquecidos, que muitas vezes eles não estão integralizados a um processo judicial eletrônico, eles não sabem de lidar com essa tecnologia nova. E aí a gente precisa ir até esse advogado e até essa advogada para fazer com que eles se sintam integrados e possam desenvolver sua profissão de maneira coerente. Ou seja, não apenas o jovem advogado, mas o advogado mais experiente que foi esquecido e principalmente também o advogado do interior, que muitas vezes o sistema OAB não chega lá, fica apenas aqui na capital. Não chega por quê, candidato? O senhor atribui essa falha, essa lacuna ao que exatamente? E o que a ordem pode fazer de concreto, tanto a gestão atual, mas principalmente o senhor quando chegar ao cargo se eleito? Vejo que não chega por uma questão de ingerência, uma falha de gestão e muitas vezes porque existem cidades que estão mais afastadas e não conseguem promover essa ponte com a capital. Mas a nossa vice-presidente é Bárbara Paloma, que é a atual presidente da subseccional de Mossoró. E nós convocamos e firmamos essa parceria com ela justamente porque ela já exerce um trabalho de excelência em Mossoró e queremos fazer uma ponte entre Natal e Mossoró, promovendo ainda a advocacia itinerante, promovendo núcleos onde os advogados de todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte precisam ser ouvidos. Então a gente precisa semestralmente, bimestralmente ir a cada cidade através dos nossos conselheiros, através da nossa diretoria e da presidência e vice-presidência para integralizar esses advogados que sentem dificuldades que muitas vezes aqui na capital a gente não tem ideia que eles sentem. A gente falou já com 4 candidatos, o senhor é o 5º. O empobrecimento da profissão que vem sendo muito batido nessa questão. E, paralelo a isso, tem uma anuidade que é uma das mais altas do país. Há como essa anuidade ser reduzida, como proposta mesmo? Há um sentido prático nisso? E quais outras medidas serão tomadas pela sua gestão, caso eleito, para reduzir esse cenário que não é tão positivo economicamente da profissão? Precisamos reduzir a anuidade porque ela é muito alta, R$ 950. É uma anuidade extremamente alta que não traz uma contrapartida para a classe advocatícia. Então, através de um estudo técnico financeiro, a gente vai fazer a redução para a menor anuidade do Brasil, porque a gente já viu que é possível por intermédio desse estudo e, principalmente, a gente precisa trazer uma contrapartida, fazer com que, por exemplo, uma caixa de assistência ao advogado, que é um órgão integralizador que promove uma prestação de serviço ao advogado e à sociedade, efetivamente traga esse serviço, traga essa contrapartida. Fora isso, a gente vai fazer cursos de capacitação através das comissões temáticas que a OAB tem, fazendo com que o advogado e também a sociedade possam integralizar mais com o sistema OAB. Dá para fazer. Efetivamente, é só uma questão de gestão e de organização, mas que dá para fazer sim. A gente viu que, infelizmente, ultimamente, as comissões estão muito passivas. E só a propósito, a anuidade mais baixa do Brasil, que é a ideia de fazer, seria perto de qual valor, candidato? Nós não temos como classificar ainda esse valor, porque quando entrarmos no sistema OAB e conhecermos efetivamente como se encontra as anuidades que estão em dia e as que estão em falta, aí é que a gente vai ter uma certeza plena. Mas pelo estudo que nós fizemos acerca dos valores que entram no OAB e saem, a gente viu que é passível de haver essa diminuição. A de Brasília é a anuidade mais barata do Brasil, está em torno de 820 a 835 reais. Entendi. Então seria um valor, acho que obviamente tem que superar esse valor, então perto ali dos 820, 835 reais. Candidato, prerrogativas, né? Outro assunto que todos os candidatos falaram, a gente sempre traz essa questão, que é algo que muitas vezes é confundido com privilégios, mas que não são privilégios.
como a sua gestão pretende agir para garantir essas prerrogativas da profissão? Antônio, primeiramente através do diálogo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os delegados, delegadas, só que muitas vezes esse diálogo ele não tem surtido efeito, então nós precisamos de uma certa altivez à frente do sistema da OAB, ou seja, precisamos tratar com diálogo. Não deu certo, a gente vai fazer uso de uma corregedoria de justiça, de uma ouvidoria do próprio Conselho Nacional de Justiça e, se for o caso, da própria lei, fazendo o ajuizamento das ações competentes, porque nós temos o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou seja, no momento que ocorra uma lesão ou uma ameaça de lesão a um advogado, ele precisa exercer o seu ofício dentro de uma liberdade. O advogado ele recebe uma responsabilidade muito grande, que é uma procuração do seu cliente, e essa procuração nada mais é do que uma outorga de poderes, onde ele vai defender seu cliente, e ele precisa de liberdade, liberalidade e altivez. No momento em que nós não conseguimos, através do diálogo, e eu acredito que nós podemos conseguir, mas se não conseguimos, teremos que ajuizar as ações. Nós queremos ter advogados e advogadas que não recebam voz de prisão se estiverem no seu exercício, mas que deem voz de prisão, independentemente de quem esteja do outro lado, dentro da legalidade, logicamente. Então, primeiro diálogo, depois garantir de fato essas prerrogativas da profissão. Porque é um assunto muito falado, né? O próprio candidato, não sei se acompanhou esse caso específico, aquele caso da juíza que levantou a voz para o advogado de uma forma desproporcional, isso na sessão remota, né? Eu acho que foi um caso que representa muito bem como essas prerrogativas não estão sendo cumpridas, né? Isso, e uma vez que houve esse levantamento de voz, nós entendemos que no momento que alguém levanta a voz para você, você não deve levantar a voz de volta. Não, muito pelo contrário, abaixe seu tom de voz, faça uso da argumentação, baseie-se na legalidade, mas não troque boca com ninguém, apenas faça uso da argumentação. Se não surtir efeito, deixe a audiência, deixe a sessão e se dirija à corregedoria do fórum, à ouvidoria e tome as medidas cabíveis. Mas nunca entrar em contato de bate-boca, isso não leva a nada. Use a legislação que está favorável. Voltando para a questão das comissões, candidato, as comissões passivas, o senhor usou até esse termo. Isso. Essa passividade ela é identificada de que modo hoje e como é possível fazer o fortalecimento dessas comissões de forma prática? Até para fazer uma ideia mais prática do que o advogado pode ganhar de benefício com a atuação melhor de comissões que são vitais para o funcionamento da ordem. Na gestão passada nós tínhamos 37 comissões, atualmente nós temos 66 comissões. Tivemos um inchaço do número de comissões, mas a gente não vê efetividade. Essas comissões elas são divididas por temas. Por exemplo, direito do consumidor, direito eleitoral, direito criminal. E essas comissões elas precisam promover cursos para os advogados terem uma capacitação maior e principalmente integralizarem a sociedade, promovendo, por exemplo, um dinamismo, um resumo do que é o Código de Defesa do Consumidor, do que é um Código Civil e informando isso para a sociedade, trazendo para a sociedade o esclarecimento sobre as legislações, porque a legislação ela é feita por um legislador que muitas vezes ele tem um conhecimento daquela lei, ele tem um conhecimento jurídico, mas a sociedade não tem. Então as comissões servem também para nós aproximarmos a sociedade do conhecimento dos seus direitos. Então elas têm um papel fundamental, seja através de simpósios, de cursos ou até mesmo por intermédio de prestação de serviço à sociedade. Então a gente precisa trazer a sociedade para participar dessas comissões, entendendo o que é o direito. A advocacia sempre teve uma altivez e, sem dúvida nenhuma, um ponto primordial para o desenvolvimento da nossa sociedade. E as comissões temáticas, elas fazem esse elo, essa ponte entre a sociedade e o sistema OAB. Então seria o caso de até ter menos comissões e mais atividades? Seria esse caso, candidato? No momento em que a gente percebe que as comissões estão em um inchaço muito grande, a gente poderia analisar e fazer uma filtragem se efetivamente é necessário ou não esse número tão exacerbado. O que precisamos é de praticidade, de comissões que efetivamente sejam altivas e participem do sistema OAB e da sociedade. A gente falava da tradição, né, da OAB de muitos anos e sem dúvida é uma das que tem mais participação no ponto de vista democrático da sociedade, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel político da ordem e se esse papel político está sendo cumprido de uma forma acertada. A gente vem fazendo essa pergunta também para os candidatos. Nós entendemos que o sistema OAB ele tem que ser apolítico no que concerne a questão partidária. A OAB tem um papel fundamental para trazer esclarecimento do direito para a sociedade e também ela sempre esteve à frente de todos os grandes movimentos em prol da democracia.
democracia. E assim tem que continuar. Mas ela não pode exercer papel político partidário. Pode existir política, sim, mas aquela política institucional, em prol da sociedade e institucional, mas nunca voltada a qualquer outro tipo de partido político. A OAB, ela sempre teve uma importância muito grande na denominação e no respeito ao regime democrático. Ela sempre teve esse papel de defender a Constituição, de defender os direitos da sociedade. E a OAB, ela não pode ser passiva. No momento em que a sociedade está sofrendo violações dos seus direitos, através do seu presidente, da sua presidente, dos seus diretores, a OAB precisa bater as portas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade e dizer: vamos unir forças para a manutenção do nosso regime democrático. Isso é fundamental. Unir forças para a defesa dos nossos direitos fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição. E isso vem sendo feito hoje, na sua opinião? Atualmente a gente vê um certo marasmo, uma certa passividade do sistema OAB e uma partidarização, algo que nós de maneira nenhuma iremos admitir. A OAB não pode ser um espaço para partido político, para desenvolvimento político que não seja institucional. Então é uma das ideias que nós queremos abstrair, retirar da OAB essa partidarização. A gente está ouvindo o candidato Marcelo Torres, candidato a seccional da OAB aqui no nosso Rio Grande do Norte, eleições no próximo dia 19, hoje é a conclusão dessa semana da entrevista. Candidato, queria que o senhor detalhasse um pouco a composição da sua chapa, né? O senhor já citou uma das componentes, mas citar pelo menos esses cargos principais e a atuação de cada profissional escolhido. Bem, nós temos uma diretoria formada também por conselheiros federais e temos pessoas que integram o sistema OAB porque realmente eles são advogados. Então nós temos Úrsula Bezerra, que é a coordenadora do curso do UniRN, professora gabaritada há mais de 20 anos, que tem conhecimento sobre advocacia, sobre o que os advogados, o que o alunado tem sofrido ao longo desses últimos anos. Temos a professora Maria dos Remédios, professora consagrada na UFRN, costumo brincar com ela dizendo que ela é a nossa Rui Barbosa, tamanho conhecimento jurídico que ela tem e a respeitabilidade. Nós temos ainda o professor Rocco, que também é o nosso conselheiro federal, uma pessoa de grande estima, que é muito bem respeitado, que seu pai já foi inclusive presidente da ordem. Então nós temos um conselho federal e conselhos e conselheiros estaduais que efetivamente são advogados, pessoas que militam, pessoas que estão ali no dia a dia na labuta advocatícia e sentem na pele as dificuldades de ser advogado no dia a dia. Então por isso que nós escolhemos tratar diretamente o nosso conselho estadual, federal e diretoria com essas pessoas que são professores e advogados, pois eles sentem o reflexo das dificuldades do seu alunado e também da advocacia. Temos ainda nosso amigo Ramon Asfora, que é o nosso diretor da CAARNE. Temos Marcel Rocha, que também é um dos nossos conselheiros federais, um cidadão com grande atuação na advocacia, que tem conhecimento efetivamente das dificuldades do advogado e está exercendo mestrado agora no UFRN e tem visto que o advogado, o estudante de direito, muitas vezes ele se forma na faculdade e ele prefere ir para um mestrado, para um doutorado, para tentar uma outra carreira, porque muitas vezes não está sentindo a facilitação no exercício da advocacia. Então a gente escolheu pessoas que são advogados e que são professores, porque eles sabem promover um reflexo das dificuldades das pessoas que se formam na área jurídica. Entendido a chapa discriminada aqui para quem está ouvindo justamente nossa transmissão. Candidato, falamos de papel político, falamos também das situações da composição de chapa, diversos assuntos trabalhados, mas por que o candidato, por que o eleitor, na verdade, deve escolhê-lo para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso Rio Grande do Norte? Porque sou advogado militante, porque sinto na pele as dificuldades do que é ser advogado, porque exerço advocacia há 13 anos, sou professor há 12 anos, sempre fui gestor de escritório, sei quais são as dificuldades que os meus alunos passam em sala de aula quando pergunto a eles: quem quer ser advogado? 3, 4, no máximo alunos levantam o braço. Então quero ser o advogado que está ali debaixo do sol defendendo os interesses da advocacia. Sou um advogado que participa de audiência, advogado que está numa audiência às 8 horas da manhã e às 8 horas da manhã do outro dia tem uma outra audiência, mas ele está às 8 horas e às 11 horas já tem uma audiência em outro local. Então eu vivo da advocacia, eu sei o que efetivamente é advocacia, eu sei efetivamente quais são as dificuldades do advogado e quero transpor isso para a Ordem dos Advogados, trazendo assim um manto, uma cobertura, uma respeitabilidade para o advogado que muitas vezes perdeu esse protagonismo. E, candidato, só para a gente reforçar esse ponto,
a importância que o senhor acredita de ser, de fato, advogado, concorrendo a esse cargo. Para o senhor, tem alguma diferença na escolha de ser apenas advogado? Sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes a gente precisa de alguém que efetivamente passa na pele essa dificuldade. De um outro lado, com todo respeito aos profissionais que estão em outras chapas, nós temos muitas vezes um procurador do município aposentado, um procurador do estado, que eles já começam o seu dia a dia com uma certa valoração financeira na sua conta, R$30 mil, R$35 mil. Então eles não sabem a dificuldade do que é começar o mês, você tendo que pagar locação, COSERN, CAERN, insumos do escritório. A gente precisa, à frente da Ordem dos Advogados, de um advogado e uma advogada que viva da advocacia, que inicie o mês zerado e muitas vezes já devendo. Aquele advogado que está num percalço diário para promover a defesa dos seus interesses jurídicos. Então, esse é o ponto primordial. Por isso que a nossa chapa é formada eminentemente por advogados e advogadas militantes e não por procuradores que já iniciam o mês com certos dividendos. Candidato, chegamos no minuto final, deixo aberto para suas considerações finais. Obrigado por comparecer aqui à nossa roda de entrevistas com os candidatos. Bem, agradeço a oferta aqui do espaço. Gostaria de convocar a todos para no dia 19/11, na sede do UniRN, o Centro Universitário do Estado do Rio Grande do Norte, votarem na chapa 30, essa chapa que trata os advogados e advogadas de maneira igual, que trouxe uma mulher para ser a nossa vice-presidente, como nós costumamos chamar a nossa co-presidente, porque queremos promover uma gestão participativa. Então, conclamo toda a classe de advogados e advogadas para votar na chapa 30 no dia 19/11 no UniRN. Muito obrigado. Obrigado, candidato. 10 horas e 26 minutos. Vamos para o intervalo.